Oi galera, eu sou a aluna Mariana do Bio 2 e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o controle higiênico das atividades celulares e a duplicação de DNA, da matéria de prática de ensino 1 com a professora Ediane. Então pessoal, como vocês estão vendo aqui no slide, aqui estão alguns tópicos que vão ser falados na aula de hoje. Vamos lá então para o nosso primeiro tópico da nossa aula de hoje. O que é o DNA? Bom, o DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. É uma molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Então, todo ser vivo tem no núcleo de cada célula o DNA. Ele é composto por duas longas fitas torcidas em espiral que chamamos de dupla hélice. E essas duas fitas são ligadas por pares de bases nitrogenadas que são identificadas pelas letras A, adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina. Então, o DNA do ser humano ele é formado por 3 bilhões de pares dessas bases. Dentro do núcleo da célula, esse DNA ele se organiza em estruturas que chamamos de cromossomos. E em nós humanos temos 46 cromossomos, que recebemos 23 da nossa mãe e 23 do nosso pai. E todo esse conjunto é chamado de genoma humano. Então, é o DNA que determina todo o fenótipo dos indivíduos. Ele é essencial para a transmissão das nossas características para os nossos descendentes. No segundo tópico, qual a sua composição? Então, o DNA ele é composto por nucleotídeos, os quais eles são compostos por 3 partes, que é um carboidrato de 5 carbonos, pentose, uma base nitrogenada, um ou mais grupos de fosfato. O açúcar presente no DNA é verificada uma presença de uma desoxirribose. A desoxirribose é uma pentose que se diferencia da ribose, por possuir uma hidroxila a menos que esse último açúcar. Como podemos observar na imagem do slide, existem diferentes bases nitrogenadas presentes no ácidos nucleicos. A uracila não está presente no DNA. As bases nitrogenadas, elas possuem 1 ou 2 anéis, que apresentam átomos de nitrogênio e são classificadas em 2 grupos, as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas, elas possuem apenas um anel de 6 átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas, elas possuem 2 anéis, um anel de 6 átomos fusionados a um anel com 5 átomos. O terceiro tópico da videoaula é qual é a sua função. Então, a molécula de DNA ela possui várias informações sobre o que somos e o que precisamos para nos desenvolver. Então, assim, ao mesmo tempo que o DNA armazena nossas características genéticas, ele também detém instruções necessárias para a formação de proteínas, macromoléculas que têm muitas funções vitais. Então, o crescimento e a manutenção do tecido do nosso corpo, por exemplo, dependem da síntese proteica, que é o processo de produção de novas proteínas. Nesse processo, o DNA tem a função central, já que é ele que determina o posicionamento de moléculas orgânicas, que é chamado de aminoácidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do DNA. O DNA ele é formado por 2 cadeias de polinucleotídeos, fita, que são compostos por vários nucleotídeos, e eles são ligados uns aos outros pelo fosfodiéster. As 2 cadeias de polinucleotídeos do DNA, elas formam uma dupla hélice,
que foi o que eu falei no primeiro tópico. E as cadeias principais estão localizadas na porção externa da hélice. Já no interior, são observadas as bases nitrogenadas, que estão unidas por ligações de hidrogênio. A união entre as bases nitrogenadas é que faz com que as duas cadeias fiquem unidas e juntas. Vale destacar que o pareamento acontece entre bases complementares, sendo observado sempre a união de uma base pirimidina com uma base purina. O pareamento entre essas bases só acontece da seguinte forma: a deína, que é pareada apenas com timina, e guanina, que é pareada sempre com citosina. Como as bases são combinadas de maneira específica, a gente pode concluir que na dupla hélice, uma cadeia sempre será complementar à outra. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo da duplicação ou replicação do DNA. Primeiramente, o que é a replicação do DNA? A replicação ou duplicação é um processo de grande importância para a transmissão do material genético, pois quando ocorre a divisão celular, esse material ele será dividido de forma igual entre as células filhas. A replicação acontece antes do início da divisão celular, que é durante a fase S da interfase. Então, na replicação, a molécula de DNA ela será duplicada. As duas moléculas formadas serão constituídas por uma fita que potencia a molécula original e uma fita recentemente sintetizada. O processo de replicação começa com a separação das duas fitas que formam a molécula de DNA, por meio da ação de enzimas, como a helicase. Isso acontece em pontos que existem sequências específicas de nucleotídeos. Esses pontos são denominados origens de replicação. As enzimas que atuam nesse processo, elas se identificam e ligam-se ao DNA, formando as que chamamos de bolhas de replicação. Na replicação, uma cadeia de DNA se separa, nucleotídeos livres se ligam nas fitas simples, e assim duas novas moléculas vão surgindo. E igual mostra na imagem do slide. Para o nosso último tópico da aula de hoje, eu coloquei algumas diferenças sobre DNA e RNA. Então, o DNA e o RNA são os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos, mas existem algumas diferenças básicas. O DNA, ele apresenta desoxirribose, como açúcar. Já o RNA, ele apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas que estão presentes no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA, são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. Uracila não tem no DNA. Como eu expliquei durante a videoaula, o DNA apresenta duas fitas, mas a diferença é que o RNA ela só possui uma fita simples. Vamos para os exercícios então. De acordo com o meu plano de aula, coloquei que os alunos desenhassem uma fita de DNA e RNA com a identificação de suas bases. Podemos ver aqui no slide a resposta base que eu coloquei, as duas figuras de RNA e o DNA. RNA só com uma fita simples e DNA com uma fita dupla.
podemos observar que nas bases nitrogenadas de RNA contém citosina, guanina, adenina e uracila. Uracila não tem no DNA. E no DNA podemos ver que contém citosina, guanina, adenina e timina. E timina não contém no RNA. Uma das diferenças deles dois. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre o conteúdo, eu vou colocar algumas perguntas frequentes. Vamos começar então com a primeira pergunta. Sobre a estrutura do DNA, marque a alternativa incorreta. A. O DNA carrega as informações genéticas do indivíduo. B. Os cromossomos são formados principalmente por DNA. C. O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos, que são constituídos por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. D. Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentarem uma ribose e a base timina. Então, a alternativa incorreta é a letra D, porque o DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos. Eles se diferem pelo açúcar, que no RNA é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose. Então, somente no DNA ocorre a base timina, por isso a alternativa está incorreta. A segunda pergunta é: o RNA e o DNA são ácidos nucleicos e, portanto, são constituídos por subunidades denominadas nucleotídeos. Esses dois ácidos nucleicos, no entanto, apresentam algumas diferenças, como é o caso de suas bases nitrogenadas. Analise a alternativa e marque a que apresenta a única base nitrogenada ausente no DNA. Letra A, citosina. B, guanina. C, uracila. D, timina. E E, adenina. A resposta correta da número 2 é a letra C. As bases nitrogenadas presentes no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA estão presentes citosina, guanina, adenina e uracila. Vamos então para a terceira e última pergunta. O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por 3 partes distintas. Marque a alternativa que indica corretamente as porções que compõem um nucleotídeo. Letra A, pentose, base nitrogenada e grupo fosfato. B, hexose, base nitrogenada e grupo fosfato. C, pentose, base nitrogenada e estéreis. D, hexose, base nitrogenada e estéreis. E, pentose, base nitrogenada e hidróxido. Então, pessoal, a resposta da número 3 é letra A. O DNA ele é formado por nucleotídeos, os quais são formados por um carboidrato de 5 carbonos, que é a pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Então, chegamos ao final da aula. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixe no fórum lá no NEAD ou aqui mesmo nos comentários do YouTube. Então é isso. Valeu, pessoal.